Bom dia, sou o professor Jair Campos. Vamos mais uma questão na preparação do Enem 2016. Questão essa falando sobre plano cartesiano. Para isso escolhemos a questão 168, prova amarela do Enem 2015. Vamos à questão. Questão 168. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizados por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representado pelos pontos P e Q. O ponto P e o ponto Q. E aqui é a rota atual percorrida pelo ônibus. Os estudos indicam que o novo ponto T deve ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são, temos aqui as alternativas. Então vamos à resolução. Então vamos para cá, plano cartesiano, os pontos P e Q, o percurso percorrido pelo ônibus, o atual percurso entre P e Q, e, de acordo com o enunciado, o ponto T deve ser instalado entre os pontos P e Q, de modo que a distância de P até T e de T até Q sejam iguais. E nós queremos saber quais são as coordenadas do ponto T. Então, primeiro, nós vamos saber a distância percorrida pelo ônibus entre os pontos P e Q. Olha, de P até Q são a coordenada desse ponto aqui, a abscissa é 550, então seria 550, mas o ponto P está a 30 km da origem, então seria 550 menos 30 é a distância percorrida de P até este ponto. E a distância desse ponto até o ponto Q seria a ordenada do ponto Q menos a ordenada desse ponto aqui, que é 20. Então essa distância aqui é 320 menos 20. Então a distância percorrida entre os pontos P e Q vai ser igual a 820 km. De acordo com o enunciado, o ponto T deve ser equidistante de P e Q, que as distâncias entre os pontos sejam iguais. Então, como a distância entre o ponto P e Q é de 820, então o ponto T tem que estar a 410 km do ponto P e a 410 km do ponto Q. Então, se essa distância aqui tem que ser 410, então a abscissa do ponto T vai ser aqui 410 mais 30, que é igual a 440. Então a abscissa do ponto T vai ser 30 km mais 410 km. Então a abscissa de T é 440. E a ordenada de T? Como T está na linha paralela ao eixo X, que passa pelo ponto P, então ele vai ter a mesma ordenada de P, que é 20. Então a resposta da questão, a abscissa do ponto T é 440 e a ordenada do ponto T é 20, é a mesma ordenada de P. Voltando à página anterior, nós vamos ver que, aliás, da mesma página, né, nós vamos ver que a resposta é a letra E. A abscissa é 440 e a ordenada é 20.